Olá, eu sou Isabelle Vale. Eu sou a Giovana Carneiro. Eu sou o Lucas Calisto e somos alunos do Colégio Ângulo-Londrinense, Londrina, Paraná. O tema do nosso projeto tem como base a irrigação da rúcula a partir de água enriquecida com CO2. Por meio de pesquisas, observamos que existe um crescimento populacional muito grande, e até 2050 nós temos a previsão de chegar a 9 bilhões de pessoas no planeta. Portanto, nós vamos precisar quase dobrar a quantidade de alimentos, e cerca de 70% desses alimentos vão vir de novas tecnologias. E o nosso projeto, portanto, visa uma nova tecnologia para a produção desses alimentos. Sabendo que a rúcula mortaliça é de grande importância para o mercado alimentício e que no período entre 1997 e 2003 houve um crescimento de 70%, a partir da água enriquecida com CO2 seria possível melhorar seu desenvolvimento fisioquímico em sua produção? Acredita-se que a partir da irrigação com água enriquecida com CO2, a rúcula sofrerá um aperfeiçoamento em sua produtividade graças ao aumento nas suas atividades metabólicas. Bom, por meio de pesquisas, nós também observamos que existem outros projetos que utilizam da irrigação com água enriquecida com CO2. Porém, eles utilizam também de agroquímicos e outras substâncias que podem atrapalhar o crescimento da planta de uma maneira natural. E nós queríamos fazer um processo metodológico totalmente sustentável e que também fosse feito de maneira natural. O objetivo do nosso trabalho era verificar o desenvolvimento a partir da irrigação com água enriquecida com CO2. Para que isso fosse possível, nós montamos um processo metodológico dividido em três etapas. A etapa 1, que seria o preparo do solo, a divisão dos grupos de plantio e o plantio. A fase 2, que é o preparo da água enriquecida com CO2 e a montagem do sistema de irrigação. E a fase 3, que seria a coleta e tabulação desses dados. Para montagem, o preparo do solo e a montagem dos grupos de plantio, nós primeiro compactamos o solo e em seguida misturamos com humus de minhoca. Nós pegamos um terreno de 50 metros quadrados e dividimos, primeiro retiramos 5 metros do centro e dividimos em 9 grupos. Esses grupos eram divididos com base em seus grupos de irrigação, que seria o NA de água normal, que seria o nosso controle, o G2 irrigado com 2 litros de água enriquecida com gás carbônico, e o G4, irrigado com 4 litros de água enriquecida com gás carbônico. Cada um desses grupos tinham 5 linhas de plantio. Entre essas linhas, nós tínhamos 20 centímetros de espaçamento e entre as plantas, nós tínhamos 10 centímetros de espaçamento para que elas pudessem se desenvolver de maneira natural e sem interferência. Nessa segunda fase, coletamos 30 garrafas, tiramos rótulos e higienizamos para o processo. Em seguida, usamos uma proveta e enchemos com 2 litros de água e preenchemos em cada garrafa para que todas pudessem ficar na quantidade certa de água. Em seguida, para fazer o enriquecimento com o CO2, utilizamos um cilindro de gás carbônico e conectamos o cilindro na garrafa com um manômetro numa vazão de 10 litros por minuto durante 10 segundos. E para saber que as garrafas estavam com o CO2, elas ficavam duras. E para que pudesse saber que estavam, chacoalhamos até ficar mole. A fase 3 foi a coleta de dados e a tabulação. Para a coleta de dados, nós pegamos uma régua e medimos a rúcula até a folha mais alta e depois fizemos uma tabela com o tamanho de cada uma. Nós também montamos um processo metodológico para a fase 2 e 3 do projeto. Porém, esse processo metodológico não pode ser concluído graças à pandemia que nós estamos passando. O processo metodológico incluiria pegar 30 garrafas e dividir 15 para a fase 2 e 15 para a fase 3, que seriam feitas simultaneamente. A fase 2 seria utilizado terra vegetal, enquanto na fase 3 seria utilizada uma terra para plantio, uma terra retirada de um espaço aqui de Londrina, Paraná mesmo. Para isso, nós utilizaríamos também a irrigação, tanto com a água enriquecida com CO2 que nós produziríamos, também utilizaríamos a água já consumida em mercado, já comprada em mercado, para nós vermos a diferença do crescimento que faria entre essas duas águas.
Os resultados foram muito positivos, pois a rúcula, que foi irrigada com água enriquecida com CO2, com 2 litros, teve um resultado maior do que a rúcula sem ser irrigada. Já a água irrigada com água enriquecida com CO2, com 4 litros de água, não cresceu tanto quanto a de 2 litros. Por isso, percebemos que devemos dosar a quantidade de água enriquecida que colocamos. Podemos observar esse mesmo resultado nessa segunda tabela, que é um gráfico de linhas, onde nós vemos que todos os grupos que foram irrigados com água enriquecida com CO2, no final estão na parte de cima, mostrando que houve um crescimento maior. Enquanto os grupos que não foram irrigados com água enriquecida com CO2 estão na parte de baixo, que são as linhas verdes, mostrando que não houve um crescimento tão positivo. Vimos que a irrigação com CO2 foi positivo, teve uma melhoria na produtividade, sendo de forma sustentável socialmente, ambientalmente e economicamente falando. Bom, os próximos passos do nosso projeto serão fazer a fase 2 e 3 que nós não conseguimos concluir. E antes disso, nós faremos uma análise de solo, para nós termos noção do solo que nós estaremos utilizando. Nós mediremos o pH da água, assim como montaremos o processo metodológico já explicado anteriormente. Um sistema de irrigação igual ao da primeira etapa, porém as garrafas utilizadas serão de 500 ml. Faremos a coleta dos dados e depois com as rúculas nós faremos a análise de área foliar, a análise de matéria seca, entre outras análises, para dar um rigor científico maior na nossa pesquisa. Assim como também faremos esse processo em um terreno com culturas que realmente são mais consumidas pela nossa população brasileira e são melhores economicamente falando para o nosso país. Agradecemos desde já, nós temos as nossas referências aqui e qualquer dúvida pode deixar aqui embaixo. Muito obrigada.